Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera, como está? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, boa tarde para Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera conosco, no áudio e nas nossas telas. Vera, e o Fórum Econômico de Davos já era, hein, Vera? Pois é, tá meio sem moral, né, Sardenberg? Começou ontem, o principal fórum realmente para discussão de economia. Tinha um prestígio global enorme ali, anos 80, 90, até a década passada. E este ano está bem esvaziado. Não só o Lula e o Fernando Haddad não foram, como o presidente dos Estados Unidos também mandou um representante. O presidente da China. Xi Jinping também não esteve, não foi, o Putin também não está lá. Então, bastante esvaziado de uma maneira geral. A não ida do Lula e do Haddad, pelo segundo ano consecutivo, o Lula não vai, né? Ano passado o Haddad foi, mas este ano nem o Haddad. Reflete aí um antigo dilema, né, do Lula e do PT. Eu lembro que quando ele assumiu a presidência pela primeira vez, ele criou uma agenda dupla. Ele ia a Davos, mas ia também a Porto Alegre no Fórum Social Mundial para mostrar aquela coisa de que não estaria tão preocupado só com o capitalismo global, mas também com a questão social, como se as coisas fossem dissociáveis, né? Como se fosse possível dissociar. Por exemplo, uma das agendas do Fórum Econômico Mundial deste ano deveria interessar imensamente ao Brasil, que é a questão da desigualdade econômica. Estudos mostram que aí em menos de 10 anos a gente vai ter um trilionário no mundo, mas vai levar mais de 200 anos para erradicar a pobreza no mundo. Então essa discrepância, esse buraco, esse degrau entre os muito ricos e os países que ali mantêm a pobreza como uma realidade, é uma das temáticas do Fórum Econômico Mundial, assim como as mudanças climáticas. Esse ano tem uma grande ênfase na questão das mudanças climáticas, em toda a emergência climática, e com isso a Marina se tornou a principal estrela da comitiva brasileira. Foram ela, Anísia Trindade e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Aí a Marina é a grande estrela, mas qual é o problema dessa comitiva? É que ela já traz em si embutida a grande contradição que existe montada no governo hoje nessa questão ambiental, porque a ministra do Meio Ambiente puxa para um lado e o representante de Minas e Energia puxa para outro, a saber, a ênfase no consumo e na produção de combustíveis fósseis, toda a pressão para que a Petrobras sim explore a margem equatorial, que é a nova fronteira de exploração de petróleo ali na região norte. Então, não só o Lula não vai, contrariando ali a sua máxima de que o Brasil voltou, de que o Brasil volta a frequentar esses grandes salões globais, como a comitiva brasileira leva junto com ela uma contradição intrínseca ao governo que ainda não está resolvida pelo presidente da República, Sardenberg. E a gente tem ideia de como é que vai resolver, ou qual é o tempo que vai resolver essa questão? Que é a exploração do petróleo lá na margem equatorial, né? Não temos. O Lula deverá dizer nos próximos meses vai autorizar, se o governo vai concordar com o pedido da Petrobras para autorizar os estudos ali, porque nem isso o IBAMA autorizou ainda. A Marina e o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, costumam dizer que não é uma questão de mediação política, que não é uma questão de ceder aqui ou ali, mas que faltam requisitos técnicos no pedido da Petrobras. Esse pedido já foi refeito algumas vezes, está em fase de recurso de novo dentro do IBAMA e eu acredito que ainda que a ministra diga isso, que é uma questão meramente técnica, em algum momento a política vai entrar para arbitrar. E se depender do Lula, estrito sensu, se depender do chefe da Casa Civil, Rui Costa, e também do Ministério de Minas e Energia, aí a gente já tem uma espécie de 3-1, a
decisão vai ser sim, que se autorizem os estudos. E aí a retórica vai ser essa: olha, a gente só está autorizando estudos, não vai ter impacto nenhum, etc, etc. Mas esse é um primeiro passo para explorar aquela região. A gente sabe que depois que a Guiana descobriu um poço importante ali, vários poços, na verdade, de petróleo, essa região passou a ser vista com cobiça pelo mundo inteiro, pelas petroleiras privadas, pelos países, inclusive suscitou esse conflito diplomático que existe agora entre a Guiana e a Venezuela, e o Brasil não quer ficar de fora do que pode ser uma das últimas jazidas grandes e rentáveis de petróleo no mundo. Então, em algum momento, eu acredito que o Lula vai fazer uma pressãozinha para que os estudos sejam autorizados, Sarlenberg. Porque essa questão do petróleo, bom, afinal das contas, a última COP foi em Dubai, né? Que é nos Emirados Árabes, grande produtor de petróleo, né? E essa questão é uma coisa complicada, porque você fala assim, ok, eu não vou produzir petróleo, eu vou cancelar a produção de petróleo. Um país fala isso. Mas e se todos os outros estão produzindo? Né? Até a Inglaterra, a Noruega, que é um país conhecido como país, está produzindo, né? Então, teria que ser uma coisa mundial, né? É um dilema grande, mas sim, tem que ser uma coisa mundial. Para isso, os acordos como o Acordo de Paris existem, para que as metas sejam de todos, mas fica aquele negócio, não, vai você indo na frente que eu vou logo ali atrás. E aí ninguém dá o primeiro passo. Acontece que as coisas estão se agravando. A gente viveu em 2023 o ano mais quente de que se tem notícia na história da humanidade, com uma grande probabilidade de que 2024 supere. Então, pode ser que haja um momento em que essa discussão fique, inclusive, vencida pela realidade, caso a emergência climática comece cada vez mais a bater a nossa porta. Vocês estavam aí discutindo o calor no Itaim, as chuvas aqui e ali, a gente tem visto tragédias como a do Rio de Janeiro, e esse tipo de evento vai estar mais presente na nossa vida dia após dia. Então, os países precisam tomar consciência de que pode ser até inútil você abrir uma nova fronteira de petróleo se a coisa ficar tão grave a ponto de você não poder mais realmente explorar. E aí, qual vai ser a sua alternativa? Quanto você investiu nas alternativas para sair da dependência do petróleo? Muito menos do que nessas discussões para abrir novas fronteiras de petróleo. Então, acho que a embocadura da discussão que está ainda muito antiga, ainda muito olhando para o retrovisor. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até. Até, bom jornal para vocês, até mais tarde. Até mais, Vera.